Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live de hoje, do Instituto Shalom Leamin. Vamos aguardar alguns segundos, alguns minutos, talvez, até que algumas pessoas nos acessem e possamos dar início, não é? Prazer estar aqui com vocês. Continuamos e terminamos hoje o assunto: qual seria a verdadeira religião? Estamos chegando ao fim desse debate interessante e queremos propor a você que você nos escreva. Afinal de contas, esse não é um assunto que se possa concluir em alguns encontros como esses, não é? De 40 minutos, 30 minutos e meia dúzia de vezes. É um assunto para nós discutirmos por horas, por algumas aulas. E pretendemos retomar este assunto ou alguns parâmetros destes temas que nós abordamos aqui nas últimas semanas, para discutir qual seria a verdadeira religião. Não querendo supor que esta ou aquela seja certa. Não querendo dizer que esta ou aquela denominação seja boa, ou que seja melhor que essa ou que aquela. Também não queremos ser a última bolacha do pacote, não é verdade? Não estamos aqui para afirmar as nossas razões de dizer que esta ou aquela religião é a certa, e nem mesmo que as nossas opiniões sejam as melhores sobre este assunto. Porém, queremos repartir com você algo do conhecimento que temos recebido sobre este assunto, que é tão importante para os dias que estamos vivendo. Dias de crise, dias de lutas, dias de dificuldades, dias em que temos que repensar algumas posturas. E até algumas pessoas acabam colocando em xeque seus pressupostos, suas crenças, se sentem inseguras e duvidosas acerca das coisas, e até mesmo a quem ouvir, não é verdade? Então, temos que pensar um pouco sobre este assunto importante para as nossas vidas, para não sermos expostos a ciladas, enganos, pessoas às vezes com intenções aí não muito boas. Então, é muito importante que você pense sobre esse assunto. Qual seria a verdadeira religião? Nas últimas semanas nós falamos algumas coisas sobre isso. Por exemplo, começamos mostrando que há uma tendência humana em pensar, em desenvolver suas crenças, desenvolver suas maneiras de enxergar Deus. Nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra e provavelmente, num sentido figurativo, nós tenhamos 7 bilhões de religiões, não é verdade? Porque as pessoas recebem as suas crenças a partir de uma cultura, a partir de uma educação, a partir dos seus pais, mas as pessoas também colocam ali algumas maneiras de pensar. Em matéria de religião, todo mundo diz, eu acho que tal coisa. E de fato, todos nós temos algum discernimento religioso especial, particular, afinal de contas, o Senhor Jeová, o Criador, é Deus de indivíduos. E Ele fala aos indivíduos, Ele quer uma relação individual com cada um de nós. Então nós temos aí o parâmetro de que todo ser humano pensa sobre religião, pensa sobre Deus, pensa nas suas necessidades. Vimos também 3 bases, segundo as quais nós podemos propor, podemos dizer que o ser humano é um elemento, é um fenômeno, a alma humana é um ser que busca necessariamente, como um dos seus elementos vitais, o senso religioso. Pela ética que está dentro de cada um de nós, nós pensamos e nós experimentamos pressões do nosso interior sobre o que é certo e errado, nós temos esse parâmetro, cada ser humano tem a capacidade de sondar entre o que é certo e errado e escolher entre o que é certo e errado, e o ser humano também é impulsionado por seus desejos, diferentemente dos animais que vivem instintivamente. Eles não matam por ódio, né? Um leão não mata um outro animal por ódio. Ele mata ou por necessidade alimentar ou por defesa. Então nós temos que considerar estas coisas na ética humana para entender que mesmo que nós não queiramos crer em Deus como um ser que vigia todas as coisas ou que tem uma ética exposta para o ser humano viver, nós temos que entender que quando nos voltamos para a sociedade, temos que entender que não podemos viver como queremos. Precisamos seguir um código ético que vem de geração em geração e todo mundo conhece quais são os direitos do seu próximo e quais são as obrigações que tem e os limites segundo os quais pode agir. Segundo item importante que nós vimos é que todo ser humano carrega dentro de si uma questão.
quem me colocou aqui? De onde vim? Para onde irei? Ou seja, há a questão religiosa, há a questão que nos aflige com relação à eternidade ou à vida após esta vida. Então temos que responder esta questão. Esta é uma questão religiosa. Afinal de contas, todos nós, todo ser humano, teve seus códigos, né, nas suas culturas, nas suas nações, passou por seus códigos religiosos e todos eles foram registrados em cavernas, em pedras, em tabuletas, em argila, em papiro, em chapas de cobre ao longo da história da humanidade, em tabuletas de barro e depois do papiro, nos rolos, no couro e finalmente no papel. E agora nós temos também os registros digitais aí pelos computadores, e com a Bíblia não é diferente. Muitas religiões seguiram essa mesma história cultural de registros. E quando nós falamos em religiões históricas antigas, nós falamos muito em religiões orientais, religiões que vieram do mundo oriental, ou seja, de onde era a Mesopotâmia, o Oriente Médio atual, e culturas daquele mundo árabe, mundo israelita, mesopotâmico, egípcio. Dali vem muitos dos elementos que fizeram parte das religiões históricas antigas e até entraram mesmo para a Bíblia, como foi o caso da religião de Hammurabi. O rei Hammurabi, que viveu séculos antes de Moisés, tinha códigos religiosos muito parecidos com os de Moisés, que entraram para a nossa Bíblia, para o nosso Antigo Testamento, ou para as leis que nós estamos conhecendo, não é verdade? Então nós precisamos passar por todos esses pensamentos para entender este princípio, para entender este fator. A religiosidade é algo que está no ser humano buscando respostas para suas dúvidas, e isto já vem desde que nós conhecemos a história da humanidade, desde a antiguidade, a preocupação de registros religiosos. E entre os registros religiosos da antiguidade, nós também havíamos o hábito de escrever sobre as questões de Estado. Havia a preocupação cartorária de registros de terras, de registros de heranças, de registros de cronologias ou de genealogias, registros da história de um povo ou das interações desse povo com seu Deus, com sua nação, enfim. Esse hábito de registrar o aspecto religioso histórico de cada nação não é um hábito só israelita, nem um hábito só dos escritores bíblicos, mas há esta preocupação sempre voltada para a questão religiosa. E, finalmente, nós também falamos sobre a questão da culpa, ou da sensação de culpa que há em todo ser humano, porque existe um código ético universal e que todo ser humano conhece. Seguindo este código, seja por uma questão de divindade, seja por uma questão de humanidade, quando o ser humano sente que feriu ou que vai ferir esse código, que vai se comportar de maneira reprovável para a sociedade ou para com a questão da ética, da moral, da religiosidade de um grupo social, ele se esconde. E em muitos momentos da vida, mesmo se escondendo, mesmo não crendo em Deus, e ao esconder-se, o ser humano acaba manifestando um sentimento de culpa por coisas, por aspectos éticos de sua sociedade, de sua cultura, que ele quebrou, não é? Especialmente na relação com o âmbito familiar, por exemplo. Então, nós temos que esses elementos que estão dentro do ser humano, esses três elementos, ou da ética, ou da necessidade de respostas eternas, de respostas religiosas ou espirituais, e também a questão da culpa, é universal, está em todo o ser humano, esteve em todas as culturas antigas descobertas pelos registros que nós encontramos. Aí, em todos esses registros, há a busca por respostas e, por isso, o surgimento de religiões de vários formatos, procurando dar respostas a estas ânsias humanas, mostrando que a sensação da existência divina é algo muito importante para a humanidade em geral. O que nos faz entender que existe dentro do ser humano um código de que quase certamente Deus realmente existe, digamos assim. Porém, nós também temos que o ser humano, na sua angústia, cria e inventa aspectos religiosos que melhor satisfaçam as suas dúvidas, ou
muitas vezes inventam códigos religiosos como forma de manipular mesmo. Civilizações, tribos, nações, reis criaram seus códigos religiosos de maneira conveniente, muitas vezes, ou se posicionaram como deuses, pois, como todo mundo precisa de religião, a religião é o produto mais vendável que existe na história, não é verdade? Então, também pessoas mal intencionadas surgem com propostas desse tipo. Enfim, passamos por todas essas discussões e entramos finalmente na discussão de como, então, teria surgido superficialmente a religião bíblica. A partir da história de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, nós vemos ali a criação de Adão, de Eva, suas preocupações, e também mencionamos, para talvez a insegurança de alguns, porém o esclarecimento de outros, que mesmo que as histórias de Gênesis 1, 2 e 3 sejam poéticas ou romances, não verdadeiros no sentido histórico, mas com muita verdade por trás dos seus princípios expostos em tão poucos capítulos, pois nós, se lemos com atenção o livro de Gênesis, vamos nos colocar no lugar de Adão e Eva, e já tivemos muitos comportamentos semelhantes aos de Adão e Eva. Então encontramos ali que a postura mostrada na Bíblia sobre o primeiro casal, sobre os primeiros seres humanos, é universal. Todos nós já cometemos coisas parecidas, já fizemos algo reprovável, já comemos um fruto de uma árvore desconhecida, porém que nos trouxe algum descobrimento de fragilidade, já nos tentamos disfarçar a nossa descoberta negativa, a mudança de algo no nosso interior, colocando a culpa nos outros, procurando soluções, às vezes religiosas ou psicológicas, para aplacar sentimentos e culpas dentro de nós, e também já tentamos solucionar as nossas dúvidas religiosas, procurando alguma religião, como fez Adão mesmo, cobrindo a sua nudez, a sua vergonha, a sua descoberta com folhas de figueira. As folhas de figueira no livro de Gênesis, obviamente, não são literais, não são folhas no sentido literal da palavra. As pragas que a Bíblia diz que seriam produzidas por causa do erro de Adão, da maldição do erro de Adão, também não se pode dizer que são espinhos, abrolhos e ervas daninhas. Essas coisas já estavam, as sementes e o potencial da terra de gerar essas coisas já estavam ali. Mas quando a Bíblia diz, por tua causa, Adão, maldita é toda a terra, e ela te produzirá espinhos, abrolhos e ervas daninhas, a Bíblia não está falando de material orgânico e verduras e coisas, plantas. Está falando sim de questões espirituais, de questões da alma, de questões de traumas, né, os conflitos da vida, as crises, a falta de paz, a insegurança humana, as debilidades no relacionamento social, familiar. Nós podemos ver ali as ervas daninhas se manifestando logo após o capítulo 3 de Gênesis, quando Caim mata Abel, quando a Torre de Babel acontece, quando Deus se vê obrigado a destruir toda a terra no dilúvio de Noé, porque a maldade humana havia se espalhado de maneira incontrolável. Então nós vemos ali que as ervas daninhas são mais do que simplesmente hortaliças ou plantas. Então, Gênesis traz um parecer do caos que se torna a escolha humana e a crise que surge da dúvida. E nós vemos então o texto de Gênesis sendo construído em cima de um pressuposto religioso, sim, de um esforço de compreender como o ser humano deve se religar ao seu Criador. Religião e religação são palavras que também andam muito próximas. Esforços, religião pressupõe que sejam esforços na tentativa de se religar ao Criador. Porém, nós falamos que o Antigo Testamento reflete a maneira como um povo, segundo o texto bíblico escolhido por Jeová, começa a receber o discernimento de como isso deveria ser feito, de como isso funcionaria, e começa a construir o seu pensamento religioso. E em Gênesis capítulo 3, logo após o ser humano cometer o seu primeiro erro, digamos assim, tendo o fruto de uma árvore proibida, que é um símbolo de alguma outra atitude espiritual ou da alma, nós vemos ali que no andamento do capítulo 3, após abrirem-se os olhos do ser humano e ele ver que estava nu, envergonhar-se, vestir-se de folhas de figueira, esconder-se por entre as árvores,
Quando Jeová o interpela, perguntando sobre a sua atitude, sobre o que poderia ter acontecido, Adão então responde que a mulher foi quem foi culpada, a mulher responde que foi a serpente a culpada. Eles não admitem seu erro, como nós todos também fazemos, escondemos, passamos a culpa, transferimos a culpa para os outros, não é? Brigamos, nos escondemos, nos camuflamos não admitindo o nosso erro, o que é uma questão muito humana ali revelada pelo texto bíblico. Em seguida, a Bíblia nos ensina pelo final do capítulo 3 de Gênesis que o Criador então decide cobrir o ser humano, a sua nudez, a sua vergonha espiritual, com roupas de peles de um animal. Ora, nós sabemos que para fazer roupas de peles de animal é necessário sacrificar esse animal. E se é necessário sacrificar esse animal, então, simbolicamente, no jardim do Éden, quando o ser humano pecou, houve ali um sacrifício pelo pecado, ou seja, uma criatura do universo de animais que Jeová havia criado, foi sacrificada e o seu sangue foi derramado e a pele deste animal foi usada para cobrir a nudez de Adão. Este é um aspecto importante dos primeiros pensamentos da solução religiosa, ou qual seja o caminho da religação proposta pela Bíblia. Jeová teria providenciado do seu rebanho, dos animais que ele criara, um sacrifício de sangue capaz de gerar uma solução para a questão do pecado humano. Nós vemos então que a Bíblia começa a apresentar aí uma religiosidade, um perfil religioso, uma solução para a questão de como podemos nos religar a Deus. Bom, vemos que Adão fez para si roupas de folhas de figueira para cobrir-se. E que isso não foi aceito por Jeová. Segundo a Bíblia, não foi aceito pelo Criador. Este sacrifício, este esforço, esta religação, esta proposta de religação, não trouxe solução espiritual para o ser humano. Jeová removeu as folhas de figueiras que cobriam Adão e ele mesmo praticou o sacrifício de um animal e cobriu a nudez de Adão com uma solução que vem dele. Então nós temos um princípio já fundamental da religião bíblica. A graça de Jeová para com o ser humano fez que ele tomasse a iniciativa, segundo o texto bíblico, de propor o caminho, de propor a solução, de propor a religião verdadeiramente. Ele sacrificou do seu rebanho um animal, derramou o sangue deste animal que ele criara para cobrir a nudez do ser humano. Esta proposta nós encontramos em Gênesis, e ela é desenvolvida por todo o texto do Antigo Testamento, através dos rituais simbólicos, que são depois desenvolvidos a partir da lei de Moisés, que não são muita novidade, a não ser pelo formato, o tipo de animal e os locais onde os sacrifícios eram desenvolvidos. Então nós temos que a religião do sangue, a religião do sacrifício de animal, é também comum entre os povos antigos, não foi uma invenção de Israel. Nós tínhamos até mesmo a religião dos sacrifícios humanos, pois Abraão não se sentiu nem um pouco acanhado em tentar sacrificar Isaque, segundo o texto bíblico, a pedido de Jeová mesmo. Nós vemos que Jefté, séculos depois, sacrifica sua filha a Jeová por uma promessa que havia feito. Então, nós temos ali muitas questões para responder sobre as questões de sacrifícios, de sangues e até de sacrifício humano. Porém, nós vemos, queridos, que Deus toma uma iniciativa. Esta é a primeira proposta de religação, de solução para a questão humana, para religar-se a Deus. A verdadeira religião não vem de seres humanos. A verdadeira religião não é uma proposta humana de rituais, sacrifícios e esforços para resolver a questão com Jeová. A verdadeira religião procede de uma iniciativa de Jeová. Nós encontramos no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Este versículo de Paulo mesmo, explica muito bem, e com certeza Paulo, quando pensa nesse texto de Efésios, ele está olhando para esse capítulo 3 de Gênesis, e até mesmo para a história de Abraão, que segundo o texto do Gênesis, Abraão foi salvo pela graça, por confiar, foi justificado pela graça, pela fé, não é? A graça de Deus justificou Abraão pela fé e não pelas obras. Nós temos depois o interlúdio de Moisés e a lei, mas depois nós voltamos na graça, quando surge aí a vinda do Messias.
Então nós vemos Paulo se espelhando nesses textos para entender que a verdadeira religião é uma provisão divina para a salvação humana. A verdadeira religião não passa pelos esforços humanos. Assim como Jeová perdoa os pecados de Adão, fazendo para ele um sacrifício substitutivo que cobriria a sua nudez, e isso é simbólico no livro de Gênesis, nós vemos que há toda uma preparação da vinda de um Messias, que é figurada no Cordeiro da Páscoa, que é figurado nos cordeiros sacrificiais pelos pecados de Israel, e eram os cordeiros sacrificados e o sangue derramado que era aspergido sobre o povo para perdão do pecado. Então observe que não é o ritual que salva, mas o sacrifício substitutivo que salva. Não é a prática repetitiva de um ritual que resolve a situação, mas um sacrifício de sangue traz a solução para a purificação. Por quê? Porque o pecado pode ser comparado ao crime. E o crime só pode ser devidamente punido quando é cumprida a lei sobre este crime. Alguns países e algumas culturas dizem que para certos crimes a pena de morte é aquilo que deve ser feito. E na Bíblia, para o crime de pecado, a pena tem que ser capital. Ou seja, toda alma que pecar, esta certamente morrerá. Então, o pecado é uma espécie de crime espiritual que tem que ser pago com a morte do pecador. Com isso, nós começamos a entender que não há um sacrifício humano que possa ser feito para resolver o problema, mas que o problema só pode ser resolvido mediante uma morte. Obviamente, a Bíblia então começa a construir figurativamente como funcionaria este processo. Nós passamos por todo o Pentateuco, onde nós temos os sacrifícios, depois os profetas que anunciam a vinda de um Messias, e quando nós chegamos então no período intertestamentário, no século zero da nossa era, a vinda do Messias, segundo os cristãos como prometido no Antigo Testamento, e a morte desse em cruz como um sacrifício. Ora, nós entendemos que as personalidades do Novo Testamento entenderam isto, pois quando Simão vê Jesus sendo trazido ao templo por Maria, a primeira vez aos 8 dias para ser circuncidado, profeticamente ele tem uma visão e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também repete isto no seu evangelho. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que Jesus veio para ser um cordeiro. E esta figura era o cordeiro sacrificado no Antigo Testamento para tirar pecados. Por isso, as pessoas que escreveram o Novo Testamento, ao conhecerem Jesus, puderam compreender a figura de Jesus como um cordeiro e como um sacrifício que deveria ser morto, cujo sangue deveria ser derramado, para, como o animal sacrificial do capítulo 3 de Gênesis, cobrir a nudez do ser humano como um sacrifício providenciado por Deus. Olha só que interessante. Nós já vemos no Novo Testamento, e lemos nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, que Jesus não veio por si mesmo, mas ele foi enviado por Deus. Ele é filho de Deus, segundo as palavras que encontramos no Novo Testamento. Então Deus mesmo envia seu Filho, envia o seu Messias, que ele é Salvador. Não somos nós que nos salvamos por nossos sacrifícios espirituais ou religiosos, mas somos salvos a partir de uma ação externa. Que ação foi essa? Segundo a Bíblia, a verdadeira religião, a religião proposta, o caminho para a religação com Deus é o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue para cobrir a nudez, perdoar os pecados e purificar o ser humano das suas maldades e das suas doenças espirituais. Ou seja, resgatá-lo da morte espiritual ou da morte eterna. Há muitas coisas que nós podemos afirmar, estudar, debater sobre estas questões. Como Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados, que justifica o ser humano. Como nós podemos entender isto? Como nós podemos receber isto? O que eu devo fazer para receber esta salvação? Como venho dizendo para vocês, não podemos debater esse assunto aqui tão superficialmente. Temos que estudá-lo de maneira mais profunda e queremos propor a você que entre no nosso site, na nossa página no YouTube, procure ali o Instituto Shalom Leamin ou escreva-nos pelo e-mail shalomleaminoficial@gmail.com e ponha ali suas dúvidas, seus questionamentos, suas propostas, suas observações sobre as matérias apresentadas aqui. Até mesmo aqui na live você pode escrever aí suas dúvidas, suas perguntas, suas objeções, pois eu tenho certeza que em muitas coisas aqui podemos discordar e não pretendemos ter razão em todas as coisas.
Então, escreva-nos, não é? O Marcos, nosso diretor de tecnologia e de questões de informática, está nos ajudando nesse processo de transmissão, também está nos ajudando a receber suas perguntas, também a Ana Maria está aqui para receber suas perguntas e nos passar, e à medida do possível vamos discutir aqui suas perguntas ou respondê-las posteriormente. Então, queridos, entre em contato conosco, procure-nos nas mídias sociais, Shalom Leamim, e nós vamos informar você sobre matérias, assuntos, palestras, artigos e debates que estaremos criando, fóruns de discussão, matérias e cursos que daremos online para debater todos os detalhes que não conseguimos debater aqui e talvez você queira compreender e conhecer, ok? Então mande-nos sua pergunta, esteja à vontade para nos escrever e nos perguntar questões. Sei que é um tema extenso, sei que é um tema às vezes complicado de compreender, mas é um tema necessário de se entender. Por que tão necessário? Porque nós tendemos a achar que podemos influenciar a nossa sorte espiritual. O ser humano tende a pensar que pode, por seu próprio esforço, resolver o seu problema espiritual. E por isso o ser humano passa décadas de sua vida se envolvendo num espaço religioso e nem sempre se sente seguro de ter solucionado o problema. Então nós temos que levar em consideração muitas coisas para entender, não é? Que nossa salvação, segundo o texto bíblico, não procede dos esforços humanos. A verdadeira salvação procede da graça divina, que nos perdoa, não de graça. Para nós a salvação é gratuita, ela vem pela graça, mas teve que ser pago. Assim como um juiz não pode decretar que um criminoso se torne simplesmente inocente por causa da sua simpatia, por causa dos seus belos olhos castanhos ou loiros ou azuis, um juiz não pode simplesmente liberar um criminoso sem cumprir a pena que lhe caiba. Deus também não nos perdoou gratuitamente, sem qualquer pagamento da dívida. O Senhor Jeová é justo. Por isso a Bíblia ensina que ele enviou o seu Filho para pagar a dívida que nos cabia. Um cordeiro teve que ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro teve que ser derramado para a purificação de pecados. Então por aí nós podemos entender que Jeová, na sua justiça, resolveu a questão do pecado fazendo pagar a dívida do ser humano. Não foi de graça para Jeová. Ele pagou o preço que nos cabia. Por isso, temos que compreender que a salvação, por este princípio, e isso não serve só para o cristianismo, mas serve para todas as religiões, o judaísmo sempre pensou assim, e essa religião israelita, deixada por Moisés, já pressupõe que a salvação é uma gratuidade divina e não um esforço humano. Então nós precisamos e já podemos entender que o preço das nossas dívidas espirituais foi paga, não pelos nossos esforços, não pela igreja que frequentamos. Nesse aspecto não é muito indiferente, não é muito diferente frequentar essa ou aquela religião cristã ou bíblica, mas temos que compreender que a graça vem ao nosso alcance. Não somos nós que vamos ao alcance da graça ou da salvação, ok? Então mande-nos sua pergunta. Nós temos aqui uma pergunta do nosso seguidor assíduo, Davi, está sempre conosco. Obrigado, Davi, pela sua presença. O Davi pergunta: sacrifício de sangue para cobrir pecados, mas ofertas e sacrifícios voluntárias de vegetais? Sim, Davi. A Bíblia contemporiza, no Antigo Testamento está contemporizado, está contemplado sacrifícios de hortaliças, sacrifícios de colheitas, até mesmo nos dízimos nós encontramos esse princípio de sacrifício, de entrega, de forma de adoração, mas nós temos que separar duas coisas. Embora na antiguidade antiga viessem sacrifícios
de colheitas, de produtos vegetais, frutas e sacrifícios de sangue, na Bíblia nós temos a junção dessas duas culturas e depois nós temos a junção no Antigo Testamento de sacrifícios, de ofertas feitas pelos dois elementos. Mas sacrifício para a purificação de pecados sempre é sacrifício de sangue, como nós encontramos lá em Gênesis. Sacrifícios de hortaliças, ou seja, Adão cobrir-se de roupas de folhas, não foi satisfatório para a purificação de pecados. O sacrifício que trouxe purificação de pecados foi o sacrifício do cordeiro, que Jeová providenciou com suas próprias mãos para cobrir a nudez de Adão com as peles deste animal. Por isso, para as culturas bíblicas, o sacrifício de expiação de pecados, o sacrifício de purificação de pecados, sempre é o sacrifício de sangue de animal. Por isso, Jesus vem e morre e derrama o seu sangue para perdão, para a remissão dos pecados de todo ser humano, de todo aquele que crê. Ok? Então esta é a interpretação. Nós podemos até aqui discutir um pouco sobre por que então dos sacrifícios de hortaliças e de leguminosas ou da colheita de trigos da Antiguidade ou do Antigo Testamento. Nós podemos dizer que aí estão os nossos sacrifícios de gratidão, as ofertas de gratidão a Deus, os dízimos para sustento do templo, as ofertas, as primícias, enfim. Há muitas formas de sacrifício, mas nós não podemos praticar nenhuma delas para a finalidade de purificar-nos de pecados, ou praticar sacrifícios com a finalidade de purificar-nos das maldições, ou de resolver a questão da separação entre o ser humano e Deus. O sacrifício válido para o primeiro passo é o sacrifício do cordeiro, que cobre a nudez, que purifica pecados, que limpa a impureza. Após isto, que vem sobre a vida do indivíduo pela conversão ou pelo novo nascimento, ou seja, quando ele recebe sobre si este sacrifício que o purifica, que o cobre da sua nudez, os outros sacrifícios passam a ser aceitos, passam a ser praticados de maneira da posição correta, aceitos pelo Criador. Porém, eles não são sacrifícios iniciais, eles não são o primeiro sacrifício. Não é por causa destes sacrifícios que o ser humano alcança o favor divino. O ser humano alcança o favor divino por causa do esforço de Jesus, ou por causa, segundo a Bíblia, do sacrifício do Cordeiro de Deus. A partir disso, todo sacrifício humano se torna uma oferta de gratidão a Deus, e não uma oferta para a solução da salvação. Temos que compreender essas diferenças, porque nós precisamos depositar a nossa fé no lugar correto. Nós não estamos aqui diante de um problema de fé. Fé, todo religioso tem. E como dizemos aqui, em toda a cultura nós encontramos a fé, a confiança, a esperança na divindade. Mas a fé correta no lugar correto é uma questão diferente. E segundo a Bíblia, a fé para a salvação, a fé para a religião deve estar sempre baseada no sacrifício do Cordeiro de Deus, que é manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Se você tiver ainda dúvidas, nos escreva e nós estaremos, assim que possível, respondendo às suas questões. Pois bem, estávamos dizendo então que o Antigo Testamento constrói um pensamento religioso segundo o qual a purificação de pecados só pode ser possível a partir da morte. E neste caso, a morte substitutiva. Um cordeiro é morto no lugar do pecador. Um cordeiro era morto e seu sangue era derramado no lugar do pecador. Esta figura remete ao Messias, que é profetizado no Antigo Testamento, que viria para trazer a solução. E na história, então, no desenvolver da história, manifesta-se Jesus como enviado de Deus, como Filho de Deus, que veio como cordeiro para tirar os pecados do mundo. E por isso, Jesus foi sentenciado à morte e sacrificado em nosso favor ou em nossa salvação. Toda esta construção até chegar em Jesus foi possível a partir da percepção religiosa registrada no Antigo Testamento pelos profetas, pelos legisladores, pelos sacerdotes, pelos historiadores e escritores do Antigo Testamento. Ali eles tiveram seu discernimento, suas revelações, sua maneira de pensar, como dissemos aqui, não por psicografia. O livro sagrado, segundo nós temos aqui, as Sagradas Escrituras ou a Bíblia, não foi revelada por
pelo método da psicografia. A Bíblia não foi uma obra de psicografia. Nós temos aí grande conjunto de revelações dadas a seres humanos, chamados profetas, chamados homens de Deus, que escreveram suas percepções religiosas. Mas também temos muitas complementações históricas, muitas complementações cartorárias, registros de genealogias, registros da distribuição das terras, registros de números de exércitos, divisão populacional, eventos que aconteceram em Israel, que não necessariamente passam pelo interesse somente religioso, embora na Bíblia tenham entrado sim com muito interesse religioso. Afinal de contas, Israel era uma nação cujo uma questão somente israelita. Esse enfoque religioso era um padrão de comportamento dentre os reis. Todo rei tinha seu sistema sacerdotal subordinado diretamente a si, como se fosse um ministério da religião, e todo rei tinha seus registros religiosos, também tinha seus rituais nacionais. Não era diferente com Israel. E os profetas e escritores ou editores bíblicos que escreveram seus textos religiosos no Antigo Testamento se inscreveram-se inspirados profeticamente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, mas também escreveram por seu discernimento sobre as questões que envolviam a história, a língua, a literatura, as preocupações de Israel, e construíram um pensamento religioso que nos leva a compreender a vinda do Messias, a salvação e todo o desenvolvimento do Novo Testamento. Não há possibilidade de nós pensarmos num Novo Testamento ou no desenvolvimento de uma religião no Novo Testamento sem a existência do Antigo Testamento. Então, temos que mudar aqui um fundamento importante para compreendermos o cristianismo. O cristianismo, que é também uma religião de fé num cordeiro que é sacrificado para tirar pecados, só é possível graças às figuras que nós encontramos no Antigo Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, vamos ver. Hebreus, capítulo 10. Vemos o seguinte: a lei, ou seja, todo o conteúdo do Antigo Testamento, ou aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, que na verdade deveria ser chamado de Bíblia hebraica, porque não é alguma coisa que passou, ela existe. O Antigo Testamento é válido no seu conteúdo espiritual, religioso, no seu conteúdo legislativo. A Bíblia nos ensina aqui, em Hebreus capítulo 10, a lei é uma sombra de bens vindouros, de bens futuros, não a imagem exata das coisas. Este texto nos mostra que o Antigo Testamento é uma sombra, ou seja, é uma construção figurativa que permite compreender um cenário maior. Então, o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, é um cenário construído para que possamos compreender algo maior. É isso que está nos dizendo aqui Hebreus capítulo 10. É só por causa do Antigo Testamento que nós conseguimos compreender Jesus. E todo o relato do Antigo Testamento conduz a Jesus. Está escrito no Novo Testamento: o fim da lei é Cristo. Isso não significa o término. A lei não terminou em Jesus. Isso quer dizer que o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. Ou seja, o que está na lei, o que está no Antigo Testamento, nos escritos de Moisés, nos profetas, nos escritos históricos do Antigo Testamento ou dos poéticos, é que vai se construindo ali um pensamento que nos permite compreender o ministério da salvação do Messias de Israel, que é Jesus Cristo. Ok. A partir disso nós temos então a redação do Novo Testamento a partir da interpretação que os apóstolos e os historiadores, escritores de seus tempos, os escribas de seus tempos, registraram como interpretações que tiveram acerca do comportamento, da proposta e das falas e da religiosidade trazida por Jesus a partir do seu conhecimento, da sua cultura, da sua inspiração cultural, linguística, encontrada completamente no Antigo Testamento. Não seria possível a Simão entender que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo
se ele não tivesse conhecido o sacrifício dos cordeiros do Antigo Testamento, se eu não tivesse conhecido o sacrifício da Páscoa, repetidamente praticada pelos israelitas, pelo povo do Antigo Testamento, que nos permitiria compreender com muito mais clareza a figura de Jesus Cristo. A principal festa que nós devemos comemorar na igreja ou no cristianismo deve ser a Páscoa, porque a Páscoa traz a completa compreensão de quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer. Por isso o Novo Testamento é escrito como foi escrito, não é? Com todas as suas figuras. E para compreendê-lo, nós temos que compreender a cultura, a linguagem, a estrutura do Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, os evangelhos que contam a história de Jesus Cristo. Nós temos 3 evangelhos sinóticos principais e temos o Evangelho segundo João, que é uma mistura de alguns dos episódios narrados nos outros 3 evangelhos com várias posturas, vários princípios, uma chamada teoria da cristologia, ou a doutrina da cristologia mais amplamente desenvolvida. Natural que João tenha escrito o seu evangelho desta forma, porque João escreve no ano 100 ou depois o seu evangelho a respeito da vida de Jesus, com uma cristologia ou com um desenvolvimento teológico já muito mais aprofundado. Porém, os evangelhos sinóticos, ou Mateus, Marcos e Lucas, contam uma história mais presencial, mais de dia a dia da vida de Jesus Cristo. Por que 3? Porque a Bíblia nos ensina um princípio muito importante, que não é o princípio de uma repetição à toa. Veja só que interessante. Quando você lê os evangelhos, os 4 evangelhos, você encontra algumas histórias em alguns e não encontra em outros. Você encontra discrepâncias entre algumas histórias em uns que estão diferentes nos outros evangelhos. Ora, se a história, segundo as teorias da hermenêutica científica, segundo as teorias do direito, segundo as teorias, enfim, da interpretação dos textos, dos testemunhos que os juízes mesmos colhem nos testemunhos, isso não é uma novidade, isso é uma realidade já praticada pelos tribunais de muito antigamente, nós temos que entender que quando o testemunho é muito detalhado, muito cheio de figuras muito bem lembradas, e um segundo testemunho também é tão semelhante, tão igual, da cabeça de uma outra pessoa, os juízes, ou as pessoas que interpretam textos, testemunhos e narrativas, duvidam da verdade. Por quê? Porque quando uma pessoa conta um fato que ele presenciou, ele conta coisas de uma forma. Quando uma outra pessoa conta sua visão sobre o mesmo fato, ele conta outras coisas. Porque cada pessoa tem um ponto de vista, cada pessoa tem uma visão. Isso é o que nós chamamos de verossimilhança. Ou seja, o que traz veracidade a um testemunho comparado a outro não é a exatidão de detalhes, mas o fato de que noções diferentes e visões diferentes reproduzem informações que levam à conclusão de que aqueles ingredientes podem fazer parte da verdade daqueles testemunhos. Quando se fala em julgar testemunhos, em analisar testemunhos, pode haver total contradição, mas as diferenças podem trazer confirmação de que cada parte está falando a verdade. Então, vejam, por que os evangelhos trazem diferenças? Porque, primeiro, são percepções, ângulos e memórias diferentes sobre os mesmos eventos. Uns viram assim, outros viram assado. Interpretaram assim e outros assado. Mas se você seguir o enredo dos evangelhos, você vai ver que as histórias vão se completando e que o fato de haver pequenas diferenças é natural pelo fato de que os evangelhos foram escritos mais de 40 anos após Jesus. Muitos dos personagens e até evangelistas, até discípulos de Jesus, já não estavam mais vivos. E esses evangelhos foram escritos a partir de testemunhos de muitas pessoas que viram Jesus, que foram discípulos dos discípulos, que registraram suas cartas, mandaram suas cartas para os seus familiares, foram registrados a partir de pedaços de testemunhos de muitas pessoas, de pedaços de cartas de muitas pessoas. Os evangelhos, então, são uma coletânea de informações e testemunhos que vão se encontrando e vão sendo registrados por um, por outro e por outro.
Quatro. Por que quatro? Porque são quatro testemunhas a respeito da mesma história. Quatro testemunhas, entre aspas, visuais, que viram, que contaram e que alguém registrou. Nós não temos só o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ou João. Nós temos ali Pedro, nós temos ali André, nós temos ali Tiago, nós temos ali vários personagens que com certeza contribuíram com seus depoimentos para que Mateus, Marcos, Lucas, ou quem quer que fosse, não é, pudesse registrar a sua história. Este fato de nós termos quatro evangelhos é o que dá sustentação à teoria da verossimilhança, da verdade pela semelhança, pela similitude de cada depoimento, e pelo fato de que são mais de duas testemunhas. Ora, a Bíblia mesmo julga este princípio. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerão os fatos. Este é um princípio utilizado não só nos textos bíblicos, ele é utilizado em todas as cortes. Nunca se deve ter simplesmente um testemunho. Você deve ter um testemunho de uma pessoa, ou de preferência de mais de uma. Você deve ter um testemunho que coincida com materialidade. Quando se ouve que uma pessoa está acusando alguma outra de ter feito alguma coisa errada, procura-se também a materialidade. Matou, fulano matou. Com o que matou? Com tal instrumento. Onde está esse instrumento? Que cor era esse instrumento? Era de noite, era de dia? Se você está dizendo que o fulano matou com um instrumento, se foi de noite, como você viu esse instrumento? Estava claro? Estava escuro? Não é? Enfim, todas essas detalhezinhos, os juízes que são experientes em colher depoimentos, estudam para estabelecer a verdade de um testemunho, de preferência ouvindo mais de uma testemunha. Assim é com os evangelhos. Ali nós temos 3 ou 4 testemunhas sobre uma história, sobre uma narrativa. Isso serve para dar fundamentação, para dar um suporte de verdade para um depoimento. Nós temos, o apóstolo Paulo mesmo registra, que mais de 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. Esta é uma evidência que suporta que realmente as pessoas existiram na história. Seus nomes eram semelhantes aos nomes comuns de outras literaturas daquela época. Isso nos permite concluir cientificamente que há mais provas a respeito da verdade sobre Jesus do que da verdade sobre Napoleão Bonaparte, que foi alguém muito mais próximo da nossa história. Então nós temos que os textos bíblicos são muito bem suportados por várias abordagens hermenêuticas, várias abordagens científicas que contemplam o estudo da literatura e dos registros históricos. A Bíblia é, sem margem de dúvida, e longe em matéria de volume de provas, o livro mais verdadeiro, cujas narrativas mais se aproxima das verdades de seu tempo, jamais encontrado na história da humanidade. Há mais provas a respeito das verdades bíblicas do que sobre Aristóteles e outros grandes pensadores da filosofia, historiadores da antiguidade. E as suas histórias não foram testemunhadas só pela Bíblia, mas há muitos outros depoimentos e histórias antigas que registram fatos parecidos com o da Bíblia. Então nós estamos diante de um livro que é o mais confiável da história da humanidade, de longe, testadas todas as probabilidades das ciências literárias, dos testes sobre textos. O mesmo princípio de escrever 2 ou 3 testemunhas sobre o mesmo documento também existe no Antigo Testamento. Nós temos o registro de Êxodos, Levítico, Número e Deuteronômio. São 4 livros das leis de Moisés. Esses 4 livros das leis de Moisés repetem a história da passagem do povo hebreu entre o Egito e 40 anos no deserto até a entrada da Terra Prometida. São 4 testemunhos, escritos por 4 grupos diferentes, não só por Moisés. Ali nós temos a mão dos sacerdotes, a mão dos profetas, a mão de editores do texto do Antigo Testamento, e essas repetições de histórias que acontecem nesses 4 livros, atribuídos a Moisés, provam, até mesmo por pequenas diferenças entre uns e outros, que houve testemunhas oculares que registraram seus depoimentos, fizeram suas interpretações, analisaram os fatos. Vamos para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos que os evangelhos narram a história de Jesus com o mesmo critério. 4 testemunhas, ou 4 depoimentos, ou 4 escritores, editores, redatores,
registraram testemunhos de muitas pessoas que estão nos evangelhos, dando sustentação às verdades literárias sobre o texto bíblico e sobre a história de Jesus. E esse Novo Testamento é completamente construído em cima do pensamento que se constrói sobre religião no Antigo Testamento ou na Bíblia israelita, ou na Bíblia judaica, ou na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Não haveria um Novo Testamento sem um Antigo Testamento. Temos que entender que uma coisa traz a veracidade à outra, traz o fundamento linguístico, cultural, histórico a outro, para que nós possamos compreender a verdadeira religião. Não podemos continuar, porque é um assunto muito extenso. Aqui, só nesta live, nós temos aí uma dezena de tópicos que podemos estudar, e é o que queremos fazer. Queremos propor a você, dispor a você, cursos bíblicos que vão ajudar você a entender esses princípios, entender todos esses detalhes que cercam esses pensamentos, que cercam essas ideias, para que você possa olhar para a sua Bíblia, lê-la com muito mais capacidade de interpretá-la. Não pretendemos aqui dar um curso de teologia. Há muitos bons cursos de teologia aí à sua disposição. Estamos aqui interessados em ajudar você a adquirir conhecimento de ferramentas importantíssimas para os nossos tempos que facilitarão a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos. Para você que tem alguma leitura da Bíblia, para você que já tem uma formação teológica, para você que já tem um curso de filosofia, letras, qualquer tipo de ciência humana, para você que é um leitor da Bíblia, nós queremos oferecer a oportunidade de estudar conosco alguns temas, algumas matérias que vão enriquecer a sua interpretação do texto bíblico. Estaremos juntos aqui no próximo sábado, às 18h30, debatendo novos temas importantíssimos na continuidade da nossa live. Escreva-nos no nosso e-mail, shalomleanimoficial@gmail.com, e também acompanhe-nos na nossa página no YouTube, Shalom Leanim. Ali nós estamos registrando todas as nossas lives e queremos disponibilizar para você acesso a estes temas. Estaremos estudando ao longo das semanas, por exemplo, hermenêutica moderna. Quais são as ferramentas da hermenêutica que se pode usar hoje para fazer uma interpretação mais acurada da Bíblia? Ferramentas linguísticas, ferramentas arqueológicas, ferramentas culturais, ferramentas históricas. Como podemos fazer uma pesquisa? Não basta fazer uma tradução de palavras dos textos da Bíblia, do Novo ou do Antigo Testamento, voltando para o grego ou voltando para o hebraico. É necessário compreendermos o contexto cultural desta palavra e sua inserção. Então vamos dar um curso para que você possa você mesmo buscar e entender o sentido destas palavras e o uso destas ferramentas. Vamos estudar, por exemplo, história da igreja, como se construiu a igreja primitiva, qual era o seu ambiente cultural. Vamos estudar qual era o ambiente cultural em que Jesus viveu e por que Jesus disse as coisas que disse. Não é? Vamos estudar os evangelhos no seu contexto israelita e por isso você deve nos acompanhar e seguir as nossas propostas de curso. Eu cometi aqui um erro. Nosso próximo encontro será no sábado às 16 horas. Sábado, às 16 horas, teremos a nossa live e vamos entrar aqui com assuntos importantes para a sua compreensão. Siga-nos pelo YouTube, nosso canal no YouTube, Shalom Leanim, e também no Facebook, no meu canal, Eliezer Serra Braga. Será um grande prazer receber você aqui entre nós e discutir temas, assuntos interessantes que sejam importantes para você. Faça-nos também as suas observações, envie-nos suas dúvidas e estaremos debatendo aquilo que nos for possível. Nós somos, como sempre dizemos aqui, a última bolacha do pacote. Até logo, foi um prazer estar com você.